vamos retomar nosso estudo. Nós falávamos das formas de racionalidade e das religiões mundiais. Foi um tema que a gente só viu alguns tópicos, então a gente hoje vai aprofundar um pouco mais essas concepções sobre racionalidade e religiões. O Weber ele vai dizer que há duas formas de explicação da divindade. Nas religiões ocidentais, a concepção é de que Deus cria o mundo estando fora e acima dele. Então, essa visão, ela mostra um Deus supramundano, porque ele está acima dessa realidade criada, e é uma visão teocêntrica. De acordo com essa visão das religiões ocidentais, a divindade sempre existiu, e a existência do mundo é um ato da vontade de Deus. Essa visão de religiosidade, ela estabelece uma diferença com as religiões orientais. Nas religiões orientais, a divindade e o mundo são a mesma realidade. A divindade e o mundo formam um todo, sendo que a divindade está na beleza da totalidade, além de ser a força que sustenta todo ser. Então, essa concepção religiosa da divindade, ela é uma visão imanente ou cosmocêntrica, ou seja, Deus está em tudo, ele é imanente ao mundo, ele não é um ser que está acima do mundo, ele está em tudo. E nós temos, eu detalhei um pouco mais essa visão da racionalidade das religiões, que nós já havíamos pontuado na semana passada. Na China, nós temos como religião, nós temos o confucionismo e o taoísmo. E o Max Weber, ele chama essa religião da China de jardim mágico. E nós vimos que ele diz que essa religião tem um tipo de racionalismo de acomodação ao mundo. O que é isso? Ele dá uma descrição da própria organização da sociedade chinesa, e ele vai mostrar como a organização das sociedades tem uma implicação sobre a visão religiosa, e como a visão religiosa, ela também representa a própria organização social. E ele vai dizer que na civilização chinesa, a religião era controlada pelo Estado imperial, particularmente por uma camada social formada por funcionários estatais, que são os mandarins ou literatos chineses. E esse grupo tinha uma culta formação literária. Isso conferiu à religião chinesa um aspecto ritualista, tanto ao confucionismo quanto ao taoísmo, que tinha como centro o culto ao imperador e as tradições familiares. Então, a forma religiosa da China tem uma relação direta com a estratificação, com a forma de organização social daquele povo, daquela cultura. Então, ele diz, é um culto ao imperador e às tradições familiares. A religiosidade popular da China foi desenvolvida pelo taoísmo, que buscou combinar seus traços místicos com as exigências religiosas das massas, particularmente a magia, ou seja, a busca de satisfação das necessidades do indivíduo mediante a manipulação das forças sagradas. Como se manifesta a religiosidade através do taoísmo? É uma busca de combinar traços místicos, e isso para satisfazer a necessidade de uma massa seguidora. Então tem esse aspecto místico, na religião chinesa, na religiosidade chinesa. Lembra um pouco alguns fatos que ocorreram e são relatados no Pentateuco. Essa questão de ter um misticismo,
verificar a forma como outras religiões expressavam sua religiosidade, a construção do bezerro de ouro, tem vários fatos que mostram como outras culturas também têm uma forma de religiosidade diferente. Na Índia, o Weber vai dizer que é o racionalismo da fuga do mundo. Como é o sistema social da Índia? O sistema social é organizado através de castas. Então, a divisão da sociedade na Índia é através de grupos fechados, que são as várias castas que estruturam a sociedade indiana. E essas castas, esses sistemas fechados, são formados pelos brahmanes, que são os sacerdotes, os kshatriyas, que são os governantes e guerreiros, e os vaishyas, que são os comerciantes, e tem ainda os sudras, que são responsáveis pelas ocupações manuais. E essa distribuição em castas tem uma correspondência direta com a crença na reencarnação, né? Cada esfera dessa, ela vai ter uma forma própria de reencarnação, dependendo do status da casta que esse indivíduo participa. Então, na religião hinduísta, a transmigração das almas, karma ou samsara, seria o único meio pelo qual o indivíduo poderia ascender na escala social, transpondo as barreiras sociais existentes. Isso exigia do crente o fiel cumprimento dos deveres rituais da casta a qual pertencia, o Dharma. O que é isso? A estrutura social de castas, ela era intransponível. À medida que o indivíduo ele faz parte de uma casta, ele não poderia ascender de uma casta de menor status para uma casta de maior status. Qual seria a única possibilidade de ascensão desse indivíduo? É a ideia da transmigração das almas, né? A ideia de que no aspecto extraterreno, no aspecto espiritual, esse indivíduo ele poderia ser um ser diferente, mas na realidade ele não podia, ele continuava fechado ali na sua casta. Não tem como mudar de uma casta, de uma casta das ocupações manuais para uma casta de governantes e guerreiros. Então tem esse aspecto. O hinduísmo era uma religião cuja camada social fundamental era formada por sacerdotes que não tinham poder político e que por essa razão desenvolveram profundamente o racionalismo especulativo de tipo místico, né? Então, a classe de sacerdotes era uma classe de místicos, de filósofos místicos, que tratavam da questão da espiritualidade. Só que essa espiritualidade, ela não tem uma relação com a vida prática, com a vida política, né? E a religião é formada por monges mendicantes, essa tendência, ela foi aprofundada pelo budismo, que se expandiu da China até o Japão e tornou-se a principal força religiosa do Oriente. É isso que Weber explica. A religião chinesa e a religião indiana, elas se tornam as religiões dominantes do Oriente. A religião é formada por monges mendicantes. O budismo acentuou os traços místicos da religião indiana, na medida em que apresentava como ideal de vida a superação do sofrimento e da roda de reencarnação, pela dissolução do ego e pela busca especulativa do sentido do cosmos. Então, mais uma vez aqui, não havia uma superação da condição, de estar subjugado, de estar numa casta inferior, não havia como mudar. Então eles buscavam isso através dessa ideia da roda de reencarnação, Então o indivíduo poderia reencarnar de uma forma, no status melhor, de uma forma melhor. Isso tem também no espiritismo, que você pode voltar em outras vidas e ir aprimorando como ser, Então, algumas ideias dessa fazem parte de várias concepções religiosas. E, ao falar disso, chama a nossa atenção
pensando no povo hebreu, como é a religiosidade, o que acontece, o que é falado, o que é mostrado ali no Pentateuco. No Pentateuco é mostrado que Deus, nós temos as várias leis, depois a gente vai falar disso, as leis sociais, religiosas, e esse povo ele é chamado a ter uma concepção religiosa e de Deus diferente do que os outros povos tinham, Então é uma separação, que Deus escolhe esse povo como um povo separado. E a religiosidade, eu vou chamar assim, do povo hebreu, Deus participa de todas as esferas da vida desse povo. Analisando os livros, o Pentateuco, nós vamos ver que Deus diz: eu te escolhi para o povo, eu sou o teu Deus. E ele vai estabelecer então um conjunto de regras, um sistema de leis sociais, jurídicas, religiosas. Então, o poder político, a organização social, tudo isso está relacionado a Deus, seu único Deus, o Deus verdadeiro. Então, quando a gente se faz a pergunta: quem tirou o povo do Egito? Quem tirou o povo do Egito? A gente pensa Moisés às vezes, mas Deus diz: eu tirei o meu povo do Egito. Então Moisés foi um instrumento de Deus, mas Deus diz: eu que atuo. Escreve as leis, escreve as instruções ao meu povo. Então os profetas hebreus, eles trazem para a prática, para a vida cotidiana, toda a orientação que eles têm de Deus. Então não existe uma separação no Pentateuco entre Deus e o Estado, por exemplo. Porque Deus vai orientar como organizar, não é isso? Os profetas, os representantes do povo, é Deus que vai organizar isso. Então não há uma separação. E essa questão de um povo separado, o Weber vai dizer que o povo israelita, eles foram muito marcados por isso. Nós vamos ver isso um pouco à frente. E no próprio contato do povo hebreu, dos israelitas com outras culturas, eles se colocavam também como um povo diferenciado e que era visto de uma forma diferenciada pela cultura do Egito, por exemplo. E algo que me chama bastante atenção, como eu gosto de estudar as relações de trabalho, é quando José chama a sua família, e a família vai, toda a parentela, e José vai instruir os israelitas na conversa com o faraó, aquilo que eles devem dizer ao faraó, porque eles estão ali. E José diz assim: vocês devem dizer ao faraó: teus servos se ocupam da criação e pastoreio de rebanhos, desde crianças, como fizeram nossos antepassados. E aí tem uma continuidade, a gente pode depois ver na palavra como isso é descrito. E ele fala: pois os egípcios renegavam o trabalho do pastoreio às castas inferiores de sua sociedade. Enquanto no Egito havia essa diferenciação de castas, para o povo israelita, eles trabalhavam a terra, pastoreavam, criavam ovelhas, e para eles não tinha essa separação. Então José diz: olha, tem uma forma, é como se José pensasse, tem uma forma de aceitação que não entra em conflito com a forma de organização do Egito. Vocês dizem que são pastores, e eles contam porque é a vida deles. Eles são pastores. Weber diz que dos povos, em todo o tempo, o povo de Israel, ele tem essa característica.
mesmo em condições totalmente degradantes, é um povo que consegue prosperar. E a gente sabe que depois eles prosperam muito, né? Passado o tempo, eles incomodam aquela civilização e são transformados em escravos. Então, isso é uma forma diferente da concepção de organização da vida social, política, né? Em todos os sentidos. Se nós formos ver Êxodo, Levítico, todas as orientações, Deus diz a eles que é assim, Moisés fala a eles que é dessa forma, porque eu sou o seu Deus, né? E Deus faz isso como uma forma de separação, e o povo, ele exerce essa religiosidade, que nós estamos chamando de religiosidade, de uma forma prática. Não há uma separação entre Deus e a esfera política, e a esfera da organização da família, e a esfera do culto religioso. A orientação vem de Deus e a prática deles é uma orientação direta. Então nós fomos caminhando para alguns dualismos na sociedade moderna, né? E nós temos então o judaísmo antigo, né? O judaísmo antigo, o Weber chama de um racionalismo de superação do mundo. E Weber vai trabalhar essa questão no 3º volume dos Ensaios de Sociologia da Religião. Eu falei, a ética protestante e o espírito do capitalismo é uma obra dentro desse estudo maior sobre todas as religiões mundiais. A religião judaica seria um tipo de religiosidade formada por um povo pária, ou seja, um povo cuja crença em uma aliança especial com Yahvé deu origem a formas de segregação ritual e social diante das demais culturas e sociedades. Ou seja, esse povo que foi separado para Deus, o que é um povo pária? A gente traduz isso como se fosse um povo considerado marginal. A forma que eles exerceram sua religiosidade fazia desse povo um povo separado, diferente das outras religiões. E é isso que Deus está falando para o povo de Israel. Eu escolhi vocês, eu separei vocês para serem meu povo. E agora eu dou o ordenamento. Como serão as leis jurídicas? Como se estabelece a justiça? É por isso que o povo hebreu é uma referência de justiça. Se a gente for pensar no Estado, o Estado hebreu, o Estado judaico, ele é uma referência de justiça. Mas nós vamos nos distanciando disso à medida que nossas sociedades vão se desenvolvendo. Esse estudo mostra que a origem do processo de racionalização da vida ocidental tem como uma de suas fontes o papel desempenhado pelos profetas. Na medida em que eles exigiam do povo judeu a observância das leis divinas, iniciaram o processo de desencantamento do mundo e de racionalização das condutas, que com o protestantismo alcançou uma dimensão universal. O que aconteceu aqui? Ele diz, os profetas, eles falavam diretamente o que Deus queria que o povo fizesse, a forma como Deus orientava o povo a se organizar. Então, isso era uma racionalização da própria vida. Ou seja, a vida era organizada numa relação direta com aquilo que Deus dizia que deveria ser feito, com a orientação divina. É esse o papel do profeta. Então, Max Weber vai dizer, esse é o processo de racionalização e de desencantamento do mundo. Qual é um outro aspecto desse relacionamento de Deus diretamente com a sociedade? O desencantamento do mundo é exatamente a eliminação de todo o princípio mágico da religiosidade da vida. E o povo hebreu foi eliminando esses princípios mágicos. Deus pediu, aliás, que eles não seguissem esses princípios mágicos, mas que eles seguissem a orientação do próprio Deus. Então Deus, tratando com eles, diz, vocês vão construir um tabernáculo. Mas quem dá a orientação do tabernáculo? O próprio Deus. Vocês vão oferecer sacrifícios, ofertas sacrificiais.
Quem dá a orientação das ofertas sacrificiais? O próprio Deus. Então, Deus, na cultura judaica, Ele é Senhor em todos os sentidos. Ele é Senhor na política, Ele é Senhor nas práticas religiosas, nos cultos, Ele é Senhor na família, nas leis, todas as proibições, orientação alimentar, em tudo Deus atuou. Ou seja, é uma forma racionalizada, uma forma prática de organização da vida, só que numa ligação direta com Deus. A gente depois vai fazer essa separação. Moisés em Êxodo e Levítico, então, isso que nós estamos falando, tem o formato, toda a descrição das leis divinas. E Deus, Yahvé aqui, é o Senhor de todas as esferas da vida do seu povo, governo, economia, produção, trabalho, calendário, o calendário do descanso, das festas, dos feriados. Deus é Senhor sobre todas essas coisas. E nós percebemos que hoje a dificuldade que nós temos de entender a esfera do bem comum e da justiça no Estado é porque nós desvinculamos na nossa vida moderna os princípios divinos da organização da vida, da organização do Estado. É o que nós vamos falar sobre secularização. Secularização é a separação, a gente ainda vai comentar um pouco mais sobre isso. É a separação entre a esfera da religião e a esfera do Estado. Weber, ele fala como nós fizemos isso na nossa sociedade moderna. Então, a gente fez uma separação que lá na origem não havia essa separação, né? E Deus sempre fala, né? Eu sou Yahvé, vosso Deus. E as leis civis e religiosas são implementadas na vida prática do seu povo. Dando seguimento a esse princípio dos profetas, a essa atuação dos profetas, isso é muito importante porque Weber diz: os profetas têm um papel fundamental na racionalização e no desencantamento do mundo, dando continuidade nisso que é a base da igreja cristã. O protestantismo, Weber diz que ele elaborou um racionalismo de dominação do mundo, que é exatamente essa atitude prática, metódica da vida, ligada aos princípios de Deus, daquilo que Deus prescreve, daquilo que Deus elabora, daquilo que Deus acha que é justiça. Essa é a vida do crente no cristianismo, né? Então é uma forma disciplinada e ordenada, dedicada ao trabalho. Nós falamos sobre isso na semana passada. É a eliminação de elementos mágicos como meio de salvação. Também o protestantismo teve essa prática, né? Se eliminou toda a forma mágica de manipulação de divindades. A religiosidade judaica e a religiosidade cristã, ela não manipula Deus, a divindade, de maneira nenhuma. Deus prescreve e os seguidores, os crentes, seguem. Porque nós temos como princípio que a justiça, em sua verdade absoluta, só Deus tem esse princípio de justiça. O protestantismo ascético privilegiou a moral, então, e o modo metódico de vida, mas sempre lembrando que a nossa referência é Deus lidando com seu povo que ele separou, com os israelitas. É assim que a gente aprende. Nós dissemos que a ética protestante e a relação da ética protestante com o capitalismo é explicada através das afinidades eletivas, e
pela atuação de duas visões de mundos que se reforçam mutuamente. Aqui, nós temos alguns elementos desse momento de transformação da própria sociedade, que são as revoluções francesas, revoluções industriais. A gente tem esses elementos, mas o Weber vai dizer que o capitalismo mesmo, ele não está relacionado à ambição do lucro. Na sua origem, na sua gênese, o capitalismo ele não está relacionado à ambição do lucro, porque ele diz o lucro, o desejo de ganhar mais, sempre existiu em todas as civilizações, em todas as épocas, nós falamos sobre isso. Ele diz, porém, dentro da ética protestante, essa organização da empresa, essa forma de buscar o lucro, ela é racionalizada e ela deve seguir princípios. O que é isso? Lá no início do capitalismo, os cristãos estão seguindo o mesmo princípio que os hebreus. Ou seja, tem que ser feito na economia algo prático, mas com a orientação dos princípios divinos. Então ele diz, o capitalismo aqui, na ética protestante, não é o desejo exacerbado pelo lucro, pelo capital, não é assim que ele surge. Ele surge a partir do momento que alguns grupos de cristãos se organizam de uma forma prática e seguem princípios para produzir, para organizar a produção, para dividir essa produção. É essa a explicação do Weber. E ele vai dizer, o espírito do capitalismo é uma ética de vida, um modo de ver e encarar a existência. Ser capitalista, antes de tudo, não é ser uma pessoa avarenta, mas ter uma vida disciplinada ou ascética, motivada pelo sentido do dever, da honestidade e pela dedicação ao trabalho. Mas sua ascese, esse conjunto de valores que orientam o comportamento desses indivíduos, é praticada no trabalho, ao qual ele se dedica com rigor e disciplina. Ou seja, não é uma religiosidade que tem uma esfera divina e uma esfera prática da vida. É uma religiosidade pautada no que está no Pentateuco e nos profetas, em que a esfera divina, ela orienta a realização prática da vida, as esferas práticas da vida. Para institucionalizar-se, o espírito do capitalismo, nós falamos disso, teve que sobrepujar o tradicionalismo, Fenômenos como o capitalismo moderno, o Estado burocrático, a ciência e a técnica, o direito formal, a contabilidade, a empresa e outros fenômenos são a expressão do tipo de racionalidade predominante no mundo ocidental. Ele diz, essa racionalidade, essa forma de racionalização, de organização da vida prática, gerou as instituições da sociedade moderna. Assim que elas nascem. Elas nascem com uma orientação de princípios. Depois a gente vai separando. Mas ele diz, ela começou com essa organização. Mesmo com o processo de enfraquecimento da religião, isso é Weber falando, na vida individual e social, a ética do trabalho se expandiu e se consolidou no Ocidente. Mas com o tempo, a busca da riqueza se desligou da religião e ganhou vida própria. Ele diz, esse espírito do capitalismo que ele está falando, que está em formação, ele começa ligado a uma ética religiosa, a uma ascese, a uma forma de comportamento dos indivíduos, com princípios, mas depois ela se desliga da religião. E para Weber isso é uma questão importante, porque Weber e outros intelectuais, eles consideram em seus estudos históricos, científicos,
que a religião é a única esfera da vida capaz de dar ao indivíduo uma cosmovisão. O que é uma cosmovisão? O indivíduo ele tem um entendimento da vida prática nas várias esferas de atuação que ele tem, a partir dos princípios de Deus que orientam seu comportamento. Então, Weber diz, a religião é a única esfera da vida do indivíduo que pode dar uma cosmovisão, uma visão geral. E Weber vê isso como problemático, porque ele diz, na medida em que a religião ela vai perdendo espaço, o indivíduo ele vai vivendo uma história com uma perda de sentido. Ele vai perdendo o sentido da sua própria história. Ele vai esvaziando o sentido da própria vida. E ele via isso como algo problemático na sociedade moderna. Então, nós temos agora o princípio de secularização. Um princípio é a racionalização, a organização da vida prática, o desencantamento do mundo, que é a eliminação dos elementos mágicos da esfera da vida, da esfera da ciência, da prática religiosa. Mas nós temos também um processo de secularização, né? E secularização refere-se ao quando da vida, né? O momento de hoje, né? O momento de agora. E esse agora visto de uma perspectiva do mundo, dos indivíduos no mundo, né? Pode passar o próximo. Então, as características do secularismo na cultura ocidental moderna é que isso gerou um pensamento dualista, entre o sagrado e o secular, o natural e o sobrenatural, o imediato e o eterno. Então, é uma concepção de que Deus está presente no que diz respeito ao culto religioso, mas Ele está fora no que diz respeito à organização da vida, à organização da sociedade, à organização das instituições. Por isso, nós perdemos a perspectiva de Deus na orientação da família, na orientação da economia, e muitas vezes até na orientação da religião. Porque nós às vezes estabelecemos, na cultura moderna se estabelece doutrinas religiosas que já não têm ligação com essa verdade, com esse princípio que Deus estabeleceu de relacionamento com os indivíduos, sempre pensando nisso. O Deus único, ele tem um relacionamento pessoal com o seu povo. Então não é uma casta, não é uma aristocracia, não é um grupo que faz essa ligação entre Deus e a vida prática. É o próprio Deus que escolhe o relacionamento. E alguns sinais do secularismo que nós temos é o racionalismo, a razão como forma de racionalidade, o pensamento, todo indivíduo é racional. Então, tudo que nós conhecemos tem que ter essa racionalidade científica que tem um determinado sentido. E esse tipo de pensamento se torna determinante. E aí a gente tem uma substituição do teocentrismo pelo antropocentrismo. Agora é o homem racional, nessa nova concepção de racionalidade, de que a vida prática, ela não tem relação com a divindade, ela não tem relação com Deus, é que vai orientar nosso comportamento. Então, agora a razão, ela ocupa o centro da determinação da vida dos indivíduos. O relativismo. Não existe uma realidade, uma verdade absoluta. Nada é absoluto, tudo é relativo. Pode ser, pode não ser. E no princípio, a gente falando do judaísmo antigo, nós sabemos que Deus diz: eu estabeleço como verdade.
Isso aqui é uma verdade e deve ser seguida. É um parâmetro de orientação do comportamento. Na medida em que nós relativizamos tudo, a gente não tem mais padrão de orientação do comportamento. Então, nós podemos nos comportar da maneira que nós bem entendermos, da forma que nós quisermos, né? E também vem essa ideia do narcisismo. A gente está falando de uma forma bem genérica, mas é esse culto do indivíduo, do individualismo, do pessoal. Então, nós temos essa terceira característica. No próximo, nós vamos ver que nós temos também uma filosofia do hedonismo. O que é isso? Tudo que eu devo fazer é visando o meu prazer. É o que faz me sentir bem. Mas esse sentir bem, ele não tem uma orientação de princípios. Porque tudo que Deus prescreveu, do que pode e do que não pode, tem uma orientação de princípios. Tem uma orientação do fazer bem. Só que na medida que nós separamos Deus da esfera da vida prática, a gente diz, não, o que nos faz nos sentir bem é aquilo que a gente acha naquele momento que faz com que nós nos sintamos bem. Quando é estabelecida a lei do dente por dente, olho por olho, que a gente fala, olho por olho, dente por dente, quando é estabelecida essa lei em Levítico, está descrita no Levítico, o que Deus está dizendo? Você não pode fazer ao teu próximo aquilo que você não deseja que seja feito a você. Então, esse é um princípio de bem-estar. Depois Jesus atualiza para nós entendermos melhor tudo isso, né? Amarás o teu Deus, acima de todas as coisas, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas está tudo descrito no Pentateuco, né? Por isso que a gente tem sempre que ter essa orientação. Os princípios do cristianismo, eles estão nos profetas, estão no Pentateuco, e quando os livros do Novo Testamento eles se referem a esses princípios que estão colocados. E nós temos também a ideia do materialismo numa forma de uma sociedade materialista, voltada mesmo para o lucro, para o dinheiro, estabelecer relações pragmáticas, voltadas para o interesse de ganhar mais. A gente tem essa ideia também. Embora eu esteja falando isso de uma forma bem simplista, o materialismo, uma teoria do materialismo seria uma outra coisa, seria uma outra perspectiva. E o individualismo, o individualismo é o princípio de que esse homem racional, ele é o indivíduo que prevalece agora na explicação, no sentido da vida, tudo se refere a esse indivíduo, então. Então, o eu se torna o centro da vida. Quando o eu se torna o centro da vida, nós não podemos dizer que nós temos um Senhor. É por isso que fica um pouco complicado na modernidade nós seguirmos esses princípios de secularização e dizermos que Jesus é Senhor. Porque aí tira toda a perspectiva de senhorio de Deus que está lá no judaísmo antigo. E como nós estamos falando da secularização da esfera econômica, devido à ética protestante e espírito capitalismo, mas nós poderíamos também falar de secularização do Estado, poderíamos falar de secularização de várias formas, porque a secularização, no conceito weberiano, é a separação entre a igreja e o Estado. Ou seja, a religião, ela passa a não funcionar mais como fundamento da ordem social e da legitimidade da ordem política. Ou seja, agora não é mais através da religião dos princípios que nós iremos organizar a nossa vida social e a nossa ordem política. Ou seja, nós separamos de fato. Só que isso não estava colocado lá no início. Estava de uma forma diferente.
Então, nós já caminhamos bastante aí na separação entre Deus e a nossa vida, né? A vida social, política, econômica. E tem vários grupos de pensadores cristãos, reformados, que estão discutindo essas questões, né? E eu trouxe um pensamento de um autor para discutir isso com vocês, mas essa perspectiva também ela pode ser mais detalhada e discutida também através de outros intelectuais. Então, é uma formulação de um estudioso cristão, né, que a gente vai discutir aqui. A secularização da esfera econômica. Quando a gente pensa em como Deus orientou toda a perspectiva da economia, do trabalho no Pentateuco, é muito interessante. Porque ele diz, até a terra tem que ter um Shabat. A terra tem que ter o 7º ano de descanso. Ele estabelece leis contra o roubo, né? Ele vai ordenando tudo. Então, ali está colocada as várias possibilidades de erro que a gente comete, ou seja, erro entendido como injustiça, e aquilo que Deus orienta como justiça para todos nós. Porque a justiça de Deus, ela não é individualista como nós pensamos hoje dentro do direito individualista, do direito do indivíduo. Tudo que a gente pensa em termos de direito, a gente diz, é o meu direito individual. Eu tenho que preservar o meu direito, mas o nosso direito, ele não está relacionado ao bem-estar do outro, ao direito do outro. Deus não pensou dessa forma. Nós que secularizamos, nós que separamos as esferas da sociedade. Então, esse autor vai falar que a conexão direta entre a soberania de Deus e a esfera econômica, ela é perdida. E a área econômica, ela é vista como uma força intrinsecamente irracional, devendo ser controlada externamente. Ele diz, como a gente perdeu a orientação de Deus na vida prática, na esfera econômica, a gente acha, porque isso é teorizado na ciência moderna, que a esfera do mercado é uma esfera mesmo de disputa. Weber diz isso. A esfera do mercado é uma esfera de bens escassos, é isso que a economia discute. Se é uma esfera de bens escassos, cada indivíduo vai se potencializar para ter acesso aos bens. Então, nós separamos da perspectiva de que a esfera econômica ela tem um outro propósito, né? E aí a gente pensa, bom, essa esfera econômica ela tem que ser controlada, porque ela tem que ser dominada, esse ímpeto pelo ganho, esse ímpeto pelo lucro, né? Isso tem que ser dominado. Mas por que nós temos essa perspectiva? Porque nós separamos a esfera econômica dos princípios divinos. Contra isso, os pensadores reformados têm destacado que há leis criacionais para a esfera econômica que são internas à própria esfera econômica. Porque foi Deus quem disse, você vai organizar a economia desse jeito. Você não pode explorar o seu irmão. Você não pode tornar o seu irmão escravo. Deus diz detalhes do que nós poderíamos praticar de injustiça. Ele nos traz a viver a perspectiva dele, para que nós vivêssemos em justiça. Então, o princípio de justiça que nós podemos estabelecer no Estado, na economia, ele só pode vir de Deus, porque os nossos são injustos. As dificuldades do sistema econômico capitalista não são simplesmente resultantes da lógica do mercado, como se ele fosse intrinsecamente problemático, mas do desrespeito às leis da esfera econômica. E aí nós precisamos voltar a entender quais são esses princípios da esfera econômica, então. Porque na ética protestante e no espírito do capitalismo, esses princípios da esfera econômica orientaram o comportamento dos crentes. A avareza era um pecado. A luxúria era um pecado. Então, havia toda uma orientação que levou esse grupo de pessoas que viviam sua vida prática a prosperar. E Weber vai dizer, ele diz, bom, judeus e cristãos
são os únicos povos, historicamente, que dentro de uma condição difícil de vida conseguem prosperar. Ele vai mostrar isso historicamente. Só que esse princípio de organização da esfera econômica, como toda a organização de qualquer esfera da vida, a esfera política também, está dentro de um princípio primordial para a vida cristã, que é o princípio da mordomia. Nós chamamos na nossa cultura cristã de princípio da mordomia. Deus estabeleceu no Pentateuco como suas leis, que deveriam ser seguidos. Qual é o princípio da mordomia? É reconhecer a nossa relação com Deus como uma relação entre servo e senhor. É por isso que os hebreus, os israelitas, eles sempre referem: Deus criou os céus e a terra. Quando a gente vê Paulo falando, quando ele fala de várias coisas complexas, depois ele vai dizer: Deus criou o céu e a terra. O que é isso? O senhorio é de Deus. Ele não está voltando a falar uma coisa simples. Ele está falando de algo extremamente complexo da nossa relação com Deus. É que Deus tem um senhorio de todas as esferas. Aí Deus tem que falar o quê? Eu sou dono do ouro e da prata. Então não se relacione comigo na esfera religiosa, digamos assim, como uma relação de interesse, porque não dá certo. Aí é uma relação entre senhor e servos. A gente vai perdendo essa perspectiva. Então é o reconhecimento da soberania de Deus e a aceitação da condição de depositários da vida e das possessões, e entendimento de administração das mesmas de acordo com a vontade de Deus. Essa dominação do mundo, essa concepção da racionalidade como dominação do mundo, é um mandado de Deus. Mas essa dominação do mundo, ela requer princípios. E ela requer, então, a orientação do Senhor. Isso é muito complexo politicamente. Porque os cristãos, eles não se curvam a um sistema político. Porque para todas as esferas da nossa vida, nós sabemos que Deus é Senhor. Então, todas as formas de construção de relações, de políticas públicas, às vezes estão permeadas da nossa incapacidade de entender o que é a justiça de Deus. Então, elas são incompletas. Eu estou citando um autor aqui, que é citado por esse segundo autor, que ele diz o seguinte: ele fala que qualquer coisa menos que a mordomia é não econômico, inútil e ineficiente. Nós não devemos tentar adicionar a ética cristã à economia. Em vez disso, devemos lutar por uma economia inspirada pelo cristianismo, uma que seja enraizada na visão bíblica de mordomia. A visão bíblica de mordomia é sempre essa: nós temos um Senhor na esfera econômica. Uma visão secularizada e liberal da economia implica na falta de uma perspectiva cristã do dinheiro e das relações econômicas. Aí realmente a gente pode estabelecer uma relação de exploração, se nós não tivermos princípios, ou uma relação de desinteresse também, de falta de participação na economia. Porque a gente tem várias visões erradas a respeito da esfera econômica e do Estado. Uma visão bíblica da sociedade precisa afirmar tanto a responsabilidade do Estado em intervir na economia quando estiver em jogo a justiça pública, como a responsabilidade do setor econômico de desenvolver uma teoria e uma prática econômica que leve em consideração o bem econômico comum. Então, a gente tem que ter essa perspectiva da justiça pública. Pautada no bem comum. Mas o autor, ele vai dizer o seguinte: um outro dualismo se instalou aí, que é o dualismo entre natureza, a natureza
representada pela esfera do Estado e da razão, e a graça, do outro lado, representada pela igreja e pela revelação. E isso impede o pleno desenvolvimento de uma teoria radicalmente cristã da sociedade, com preponderante cosmovisão bíblica. Ele diz: essa separação que nós fizemos entre natureza, o Estado, a razão, e a graça, a igreja, a revelação, isso leva ao desenvolvimento de uma teoria que não corresponde à cosmovisão bíblica, aquilo que Deus está prescrevendo. Isso se apresenta, por exemplo, em primeiro lugar, na teologia da libertação. A teologia da libertação, ela tem uma tendência ao estatismo e à anulação dos direitos individuais diante da coletividade, associada a uma supressão da esfera econômica da sociedade, contradizendo a concepção bíblica do trabalho e do dinheiro. Nessa visão, a pobreza aparece simplesmente como fruto da exploração, reforçando a negação da responsabilidade nacional e pessoal e evitando qualquer consideração séria do impacto das crenças, valores culturais e hábitos que perpetuam o subdesenvolvimento. O que é isso? Nós vemos sempre, dentro da teologia da libertação, se vê sempre a perspectiva de uma coletividade. Mas essa coletividade, ela é vista como uma dominação econômica, uma injustiça econômica de grupos sobre outros grupos. E hoje nós estávamos discutindo um autor, um outro sociólogo que eu falei aqui, o Durkheim, ele vai dizer o seguinte: antes do problema que nós temos econômico hoje, das contradições econômicas, por trás disso, na verdade, tem um problema dos valores. É isso que ele está chamando a atenção. Ele diz: nós não podemos explicar o comportamento humano, as diferenças, os pontos de vista, as diferenças econômicas, apenas pelo aspecto econômico. Nós temos que ver, por trás do aspecto econômico, quais são os conjuntos de valores, quais são os conjuntos de normas que orientam o comportamento do indivíduo. Um segundo tipo de pensamento, também, que é um pensamento dualista, dentro desse pensamento dualista, é o pensamento liberal. Esse pensamento se coloca em contraponto ao socialismo. É uma teoria social marcadamente liberal, fortalecendo os direitos individuais e uma secularização da esfera econômica, que fica livre tanto da restrição externa, o Estado, como de uma restrição interna, uma reestruturação das relações econômicas. Ele diz: o contraponto ao socialismo, essa ideia coletivista, é a ideia liberal também, que fortalece sempre o aspecto dos direitos individuais. E nesse sentido a gente cai no outro extremo do pensamento, ou seja, o nosso sistema, ele está pautado por injustiças, por concepções ideológicas, que nós desenvolvemos. E o autor vai dizer: o dualismo natureza-graça, sem uma concepção adequada da queda e da ordem da criação, abre as portas do cristianismo para a influência do humanismo secular. Então, toda a orientação de princípio, para nós, tem que levar em consideração a palavra, a verdade, de que Deus criou todas as coisas, mas o homem passou por uma fase de queda, e a partir da queda, nós precisamos pensar numa nova forma de atuação com base nos princípios que Deus estabeleceu. É um ordenamento que Deus estabeleceu para nós. E ele diz: abre as portas então para a influência do humanismo secular, introduzindo nele o conflito humanista entre o ideal de ciência e o ideal de personalidade livre. E aí nós não sabemos responder, como conciliar o ideal coletivo, a personalidade livre, o indivíduo e a coletividade. A gente ficou sem parâmetros, porque nós secularizamos, nós separamos tudo. Então ficou difícil nós termos uma concepção bíblica da esfera econômica.
Ele diz: o primeiro se reflete no reducionismo socialista, que atribui ao Estado a totalidade do poder e submerge o indivíduo na coletividade. Ele diz, por um lado, essa ideia de coletividade atribui ao Estado toda a esfera do poder, e o indivíduo, ele acaba sendo submetido, né, ou ignorado, né, dentro dessa perspectiva. Já a visão individualista, que está refletida nas teorias individualistas do direito e do Estado, toma o indivíduo como parâmetro e esquece a perspectiva da coletividade, né? E nós sabemos, tem muitas questões relacionadas a isso, como nós estamos discutindo. Nós podemos pensar essa secularização também em relação ao Estado. Tem um aspecto interessante, muito propício para nós pensarmos nesse tempo, quando Deus tira o povo do Egito. Quando Deus separa o povo do Egito, ele diz: eu tirei o meu povo do Egito e eu sou o seu Deus. Quando Deus tira o povo do Egito, a gente lembra muito da cena que o povo atravessa o Mar Vermelho, atravessa a pés secos e chega do outro lado ileso, todo mundo bem. Mas ali aconteceu algo muito profundo. É que ao tirar o povo do Egito, quando o povo de Deus, ele chega do outro lado, tem um povo que fica preso nas águas, que é consumido pelas águas. E esse povo era o povo que oprimia, era uma forma de Estado, que oprimia, que escravizou milhares de pessoas. E a gente pode pensar num problema, né? É que ali para o Egito, a palavra diz que todos os oficiais importantes, o faraó, todos os carros de guerra, todos os representantes do governo, todas as autoridades estavam ali, e todas desapareceram nesse processo de libertação do povo. Então, o que acontece ali? Um problema político muito grande para o Egito. Eu imagino as outras nações sabendo: olha, o Egito perdeu todos os representantes políticos. E isso é muito importante. Porque se um povo tem um rei, tem um faraó, e esse rei morre, é como se ele perdesse uma esfera de autoridade. É como se ele perdesse, não, ele perde uma esfera de autoridade. E a partir dali o Egito passa a ser outra coisa. Os profetas dizem: é o lugar da desolação. E vai descrevendo o que é aquilo. Na medida em que politicamente, digamos assim, Deus está orientando um povo, constituindo um Estado, constituindo uma nação, um povo, uma cultura, uma língua, um outro povo, o sistema dele foi reprovado. Ficou na reprovação de Deus por ser um sistema de injustiça social. O Êxodo fala as condições subhumanas que o povo vivia na escravidão. Ou seja, um sistema, não é qualquer coisa, é um sistema político totalmente pautado na injustiça dos homens. E Deus vai construir um sistema novo. Por isso ele diz: eu sou o povo, eu os tirei daquela terra, do Egito, da forma de organização, da forma de concepção. E ali é um problema de injustiça política e injustiça econômica. E Deus proíbe o seu povo de ter escravos. Vocês não podem fazer seus irmãos de escravos. Lembrem-se que eu tirei daquela condição. Tudo que Deus havia tirado, que o povo havia experimentado na vida prática, ele disse: isso tudo vai mudar. Mas lembrem-se que tem que mudar em todas as esferas das relações de vocês. Políticas, econômicas, familiares, de culto, de vida prática. Então, essa é um fechamento do nosso estudo, né? E eu gostei muito de estudar esse tema e eu agradeço a presença de vocês. Boa noite.